Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja com todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Vamos imaginar uma situação. Que alguém chegue a cada um de nós, a cada um de vocês, com uma cartela de ovos. E que do nada ela comece a pegar ovo a ovo e jogar, arremessar na sua direção. 1, 10, 20, 30, pode ser até aquela cartela de 50. Do nada. Aquilo vai machucar, mas vai te deixar sujo. Com um emplastro de gema clara, pedaços de casca. E por algum motivo, pela cegueira, pela indignação, pela raiva, pela mágoa, ele não se lembre de se limpar. E nós sabemos que o ovo, com o decorrer das horas e dos dias, ele começa a apodrecer. E ele permaneça sujo com aquilo que outro arremessou na sua direção. Um dia, 2, 10, mais dias, meses, anos. Aquilo com certeza vai ressecar e vai fazer parte dele. Vai impregnar ele. Onde duas pessoas o encontrando vão simplesmente comentar, mas ele não percebe que aquela situação já passou e era hora dele se limpar e está prejudicando a ele mesmo, até mesmo na aparência, e ele está centralizando a vida e a existência nisso? E o outro pode responder, ele já está se habituando a essa situação, de tanto que se entregou de corpo e alma. E isso é muito similar ao que acontece conosco. Quando recebemos uma injúria, uma ofensa, uma decepção, uma ingratidão, o outro nos dá aquilo que tem para nos oferecer. Nós aceitamos, mas por quanto tempo nós vamos continuar com a sujeira que ele nos oferta? Por quantos dias, meses? Isso é muito parecido. Devemos ter noção que os nossos sentimentos e os nossos pensamentos têm profunda repercussão na nossa saúde física. E nós falamos saúde física mais por forma de dizer, porque sabemos que tudo inicia no espírito e se reflete no físico. Se você entra em atrito com uma pessoa, dificilmente você, ao término do atrito, estará tão bem como estava antes. A sua saúde é comprometida em vários níveis, como por exemplo, numa briga, você não vai estar equilibrado. O seu fígado vai se ressentir. Você vai ter problemas gastrointestinais, até mesmo de prisão de ventre. A sua pressão arterial vai ou subir demais ou descer demais. Você vai ter dores de cabeça. Muitos infartam, têm AVC. Qualquer impacto um pouco mais profundo e a sua imunidade baixa porque mexe com glândulas e hormônios. Eu acabei de passar por uma situação complicada e acabei de pegar uma gripe. E uma gripe forte. Ficamos muito mais propensos a infecções virais e bacterianas. Porque nós estamos desequilibrados, sensíveis e suscetíveis a energias deletérias que podem nos alcançar e nos invadir. O que o outro me oferta é o que ele tem para me dar. O que eu aceito é por minha conta própria. O que ele me dá é entre ele e Deus. Como eu vou lidar com a situação é entre eu e Deus. A superação das ofensas
das indignações, ela é de fundamental importância para o nosso bem-estar. Porque, infelizmente, nós temos ainda uma forma errada de entender essas situações, talvez nos vitimizando, mas cristalizados ainda naquela indignação do que recebemos, muitas vezes porque identificamos que não merecemos, que nós tomamos o veneno esperando que o outro morra. Ele nos faz uma ofensa, mas ele nunca vai superar a nossa capacidade mental de nós mesmos continuarmos nos envenenando. Ele nos prejudica, vamos dizer, uma única vez, ou mais do que uma vez, e cada situação desagradável que ele me propõe, eu revivo mentalmente dezenas, centenas e centenas de vezes na minha mente. E a cada vez que eu revivo aquela situação, os sentimentos e pensamentos afloram, e eu continuo me envenenando. Eu continuo me intoxicando. Ele só plantou uma semente em mim. Eu estou dando o combustível. Eu estou alimentando. É o ovo que apodreceu. E eu não me limpei. Nós podemos dizer, não é fácil, e não é fácil, mas ninguém disse que o é. Não é fácil você ser magoado e automaticamente você superar. Porque é um trabalho de reflexão, de entendimento, de conhecimento das coisas e de autoconhecimento. E, acima de tudo, conhecimento dos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Como superar, como tolerar e trabalhar essas situações, porque mexe com o meu orgulho, com a minha vaidade, com a minha estima, e eu me sinto injustiçado. Mas, quer queiramos ou não, tudo está em Jesus. O remédio é único, e não se acha nas farmácias, não é prescrito pelos médicos. Os laboratórios ainda não o produzem. É o amor. E todo remédio vem com uma bula, não vem? A bula é o Evangelho de Jesus. Como uma bula medicamentosa, que traz todos os componentes, no Evangelho de Jesus traz todos os componentes de indulgência, de necessidade de superação, de perdão, perdoar 70 vezes 7, traz o sermão da montanha, todas as bem-aventuranças, tudo está ali, para que nós possamos, ao mesmo tempo, nos fortalecer contra esses ataques que são, quer queiramos ou não, inevitáveis, e ao mesmo tempo que nós possamos nos fortalecer, tratar o outro na medida como ele deve ser tratado. Hoje, podemos pensar, é um inimigo, é um desafeto. Jesus nos trouxe, ele é um irmão em Deus. Ele é filho do mesmo Pai. E seria por esse caminho que deveríamos começar a nos habituar a tratar o próximo. E todas essas ofensas recebidas. No próprio Evangelho diz que ninguém é melhor que ninguém, que todos nós somos pecadores. E há um exemplo muito chocante ali da mulher adúltera. E de tantos outros exemplos que Jesus trouxe. Que se erram conosco, nós também erramos com os outros. E a doutrina espírita nos fortifica que erramos com os outros, e muitas vezes por esses ensinamentos que a doutrina nos aclara as ideias, nós erramos com esses mesmos que erraram conosco agora, pudermos ter errado com ele em vidas passadas. Será que realmente há tanta indignação e motivo de indignação, há tanta injustiça? Seria o momento de começarmos a pensar e clarear as ideias. Quando nós recebemos o ataque, vamos usar o exemplo inicial, os ovos na sua direção, eles vão machucar, eu vou me limpar. Isso é um trabalho que eu tenho que começar a executar.
Só que tudo que Jesus nos trouxe parece que não bastou. E ele, em sua época, já anunciou que haveria um Consolador que necessitaria ainda vir para dar continuidade dos seus ensinamentos. Porque ciente estava que nós precisaríamos daqueles ensinamentos dele, mais explicados, mais aprofundados e mais próximos a nós em outras gerações, quando estaríamos reencarnados. Então, o que nós buscamos com esses ensinamentos que já temos? Segundo uma pesquisa, as consultas nos centros espíritas de atendimento fraterno, em muitos momentos chegam a ultrapassar as consultas médicas. Então nós identificamos que a população tem noção dos seus males físicos, mas tem noção também que precisa de uma ajuda, que visa também atender as necessidades do espírito, que é de fundamental importância. Como eu disse, tudo começa lá. E das tratativas de tratamento espiritual, a porcentagem maior sempre é da saúde física, que já é resultado de problemas das dores da alma, que de outras vidas e dessa vida nós não conseguimos trabalhar, processos de obsessão e desobsessão, que há um irmão que está ali porque foi muito prejudicado ou porque nos prejudicou, nos lembrando que o amor cria laços, mas os sentimentos inferiores criam algemas. E essas algemas, como hoje, nas leis dos homens, se você é contra a lei, você tem as suas consequências, vai preso, é algemado. Quando você se desvirtua da lei de Deus, você também cria algemas e prisões com aquelas mesmas criaturas às quais você prejudicou ou que você se sentiu prejudicado. E pasmem, a doutrina espírita, fortificando esses ensinamentos de Jesus, nos traz uma outra situação muito mais profunda. De que o impacto que eu citei anteriormente na saúde física, dos nossos pensamentos e sentimentos que nos intoxicam, que nos envenenam, eles são transferidos de uma vida a outra, pelo simples mecanismo de que nós somos 3 situações numa só. Nós somos a essência, que é o espírito. Nós somos o perispírito, que é o corpo semimaterial do espírito. E somos o corpo material. O perispírito, ele se intoxica dessas situações. Como um balde d'água, ele vem a transbordar em algum momento. E para onde que essas energias deletérias que nós criamos por nossa conta, ou recebemos do outro e alimentamos, não nos limpando, para onde que essas energias escoam? Para o corpo físico, em forma de doenças, enfermidades. Então nós temos noção que a coisa se abrange mais, que a nossa responsabilidade com o próximo é grande e conosco também é. É o amar ao próximo como a nós mesmos. Por isso eu citei que quando estamos nessa situação, nós bebemos o veneno pensando que o outro que nos prejudicou que vai ser prejudicado. Mas toda reação minha, toda iniciativa minha, o primeiro prejuízo é meu. Alguém aqui, por um acaso, já recebeu algum presente no qual não gostou? Já? Algum presente que não seria do seu agrado, ou que não tem nada a ver com você? A situação ocorre da seguinte forma. Você, por educação, não vai simplesmente dizer não. Mas às vezes a pessoa passa para frente, né?
alguém que não conhece aquela pessoa que deu, vou embrulhar num outro pacote, vou dar para outra pessoa, ou vai doar, às vezes para um brechó. E são situações que ocorrem o tempo todo na nossa vida. Nós recebemos várias situações. E nós temos que aprender a lidar com todas elas. Nos fortificando baseados, nós que estamos aqui, nos ensinamentos de Jesus, que é a vontade do Pai, que pede que perdoemos 70 vezes 7, que nos amemos uns aos outros, incluindo os inimigos, e fortificados pela base doutrinária, que nos explica que as leis de ações e reações, de causas e efeitos existem, e que quando eu quero tomar a iniciativa, que na verdade é desnecessária, de eu me vingar, de eu revidar, existe uma lei perfeita de uma energia, que é o Deus perfeito, que deixa por conta das situações perfeitas que se tenha um final e resultado perfeito, sem a minha interferência. Resultado perfeito para mim e para o próximo, aquele que me ofendeu e me prejudicou. Eu não preciso tomar a iniciativa de prejudicá-lo, de revidar, de xingar, de eu também comprar uma cartela de ovos e jogar na direção dele. Porque senão eu não seria melhor do que ele. Eu usaria os mesmos métodos e estaria igualado a ele. Do que eu poderia reclamar depois? As mágoas precisam ser trabalhadas no entendimento sobre a luz da doutrina espírita, na seguinte situação, que, apesar de tudo isso, você vê uma criança nascendo, se desenvolve, e ela de repente tem um órgão mais sensível. Ele é fraco dos pulmões, mas ele não fuma. Mas, sob a luz da doutrina espírita, ele deve ter sido fumante em outra encarnação. Ou pela lei de ação e reação, ele infringiu alguma situação ao próximo, que fez com que esse próximo adoecesse dos pulmões, pegasse uma tuberculose, uma pneumonia, e por causa disso ele mesmo pediu para vir assim. Pode ser? Pode. Porém, nós nunca sabemos o poder da imaginação, do sentimento, do pensamento dele. Já ouviram falar que a mágoa sufoca? Que muitas vezes a gente quer falar as coisas e não fala, que tudo fica por dentro implodindo? Nós gravamos isso no perispírito e ele vai escoar para o corpo físico, como eu citei. Ele pode muito bem escoar para o novo corpo físico e a criatura já nascer com uma predisposição de um órgão mais enfraquecido por pensamentos e sentimentos de vidas anteriores. Ele nasceu com um problema no fígado, ele deve ter sido alcoólatra em outra vida, deve ter abusado daqueles alimentos de outras eras, os leitões, as gorduras. Pode ser? Pode. Porém, você não sabe se as indignações e as mágoas que ele recebeu fizeram com que ele, talvez um homem de muita ira, tivesse acessos de explosões e prejudicou esse órgão. Imprimiu no perispírito, passa para o novo corpo e nasce com o fígado mais deteriorado. Nasceu com problemas cardíacos. Inevitavelmente, como se houvesse uma regra geral e única, ele é suicida de outra vida. Pode ser. Mas o coração, às vezes, adoece por conta de sentimentos e pensamentos que não se trabalham. E ele é a simbologia do remédio que é o amor. Será que se tomou esse medicamento em outra vida? E de repente ele nasce com esse órgão mais enfraquecido. Fora problemas de pele, problemas hormonais, problemas de glândulas, outras situações que de vida a vida, o espírito tendo a chance de reencarnar e trabalhar, não consegue, ele acaba tendo doenças mais crônicas, mais complicadas, de difícil resolução. E a gente não entende como uma criança pode nascer com uma doença grave, mas isso é bagagem, que precisa escoar para o novo corpo físico para ser trabalhado.
E nós temos aqui à nossa mão o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, e todos esses ensinamentos que nos aclaram as ideias de consequências. Outra consequência muito importante que talvez as pessoas não se atentem é que as pessoas que estão conosco nesta vida, nesta encarnação, as quais nós temos problemas, vocês podem ter certeza absoluta, é trabalho a fazer, que se iniciou em outras vidas. As leis de Deus permitem que essas algemas, ou os laços de amor, ou as algemas de ódio, mágoa e outros sentimentos inferiores, que se sigam uma linha reta para o entendimento das situações. Então, se eu tenho um problema com uma pessoa, não há como eu não resolver esse problema. Nós renasceremos juntos, próximos, em um posicionamento que ainda vai nos forçar a termos um contato habitual para que possamos resolver essas situações. Pais, mães, sogras, sogros, cunhados, vizinhos, colegas de trabalho, aqueles que mais nos prejudicam, aqueles que realmente a gente já tem uma antipatia, uma energia que, como vocês dizem, o santo não bate. É trabalho a ser realizado que ficou pendente de outra vida. É situação a se rever. E é necessário você implementar e começar a trabalhar para rever essas situações, para melhorá-las, para trabalhá-las. E Ele está próximo a você para isso. No mundo espiritual, você decide, sim, volto com a pessoa. Vamos resolver as arestas. Vamos resolver as situações. Chega aqui e esquece. E aquela energia que ficou concentrada de antipatia e de prejuízo renasce. E os problemas recomeçam. As mágoas, as indignações, as ingratidões, as situações que vão deixando você doente espiritualmente e refletindo no físico. Ok? A doutrina espírita está aqui para isso, para auxiliar, para dar o seu atendimento fraterno, mas que se espere que as pessoas tenham esse entendimento e a boa vontade de praticar esses ensinamentos. Como tolerar, como amar, na real significação da palavra, um desafeto, uma pessoa que a todo instante me prejudica, que me magoa profundamente. É um trabalho de formiguinha, mas nós temos a possibilidade, nós temos a capacidade, e acima de tudo nós temos um dever conosco e com essa pessoa, para que se ela não se predispõe a resolver a situação, alguém tem que iniciar e quebrar esse círculo vicioso. Eu espero por ele talvez nem se atente ou espera por mim, e ninguém começa. Então nós temos que nos habituar a trabalhar, nós temos que nos habituar a colocar em prática os ensinamentos que nós temos em mãos. Não fazer o mal é um mal, ok? Não fazer o mal, e as pessoas acham que não fazendo o mal estão bem, também é um mal, porque não se faz o bem. A necessidade que se faz é fazer o bem, apesar do mal que se recebe. É pagar aquele prejuízo com uma coisa boa. E a gente fica irritado, nervoso naturalmente. Isso é um impacto que nós recebemos de cara, mas logo nós precisamos nos reequilibrar e começar a trabalhar baseados nos ensinamentos que nós temos. E aí começa o trabalho que é o mais difícil, que seria nós começarmos a pensar no nosso desafeto, no nosso inimigo, no irmãozinho que é mais complicado conosco, com amor. Mas assim que nós pensamos nele, qual é o primeiro sentimento que vem? A tristeza, a mágoa, a decepção, a ingratidão.
e eu não me permito, há um bloqueio. Então isso é um trabalho que nós temos que começar a realizar, a começar a procurar possibilidades de uma reconciliação. Há situações que não é possível, que se você encostar não vai dar certo, não tem como você chegar. Mas nós temos uma situação que Jesus nos ensinou, que a espiritualidade nos confirma que é poderosa, que alcança e não precisa de antena, Wi-Fi e nada, e que nós muito pouco utilizamos de forma correta, que é a oração. Nós usamos a oração para pedir, às vezes para agradecer, mas muitas vezes nós deveríamos usar essa oração para duas coisas de fundamental importância, que seria pedir a Deus e a espiritualidade que olhe pelo nosso desafeto, para que o coração dele se limpe, para que ele procure ser uma pessoa melhor. É esse o trabalho, gente. Emitir vibrações positivas a ele, apesar do que ele nos fez, deixando de lado a nossa raiva, tristeza e mágoa. Pedir a Deus e aos espíritos de luz que nós possamos ser fortalecidos para poder suportar, tolerar e superar essas situações desagradáveis que esse desafeto nos impõe. Que não há injustiças na lei de Deus, e se nós estamos passando por isso, há necessidades maiores. Nós não sabemos quem nós e eles foram em nossas vidas, em outra vida. Que tipo de contato nós tivemos e se o prejudicado não foi ele por mim lá atrás. Alguém sabe dizer? Se fizéssemos aqui de repente uma situação que Deus, pela sua graça e misericórdia, não permite, mas se pudéssemos de repente, dentro dessa casa espírita, com uma concessão de Deus, a espiritualidade atuasse em cada um de nós, chegando em cada mente, começando por aqui, tirando o véu do esquecimento de outras vidas, em cada um, vai tirando. E vocês pudessem mentalizar aqueles que vos prejudicam hoje, na vida passada, retrasada. Será que ele está 10 vidas, 20 vidas somente nos prejudicando? Ou será que em algum momento nós tivemos uma sementinha de participação nessa situação que na verdade nós precisamos resolver? Então o véu do esquecimento é uma graça concedida muito importante para podermos começar do zero. Se não é de outras vidas, tudo tem um começo. De repente é um espírito que chega na minha jornada evolutiva agora, nesta existência, e já não deu certo. Já não está dando certo. Como vocês dizem, o santo não bate. Então trabalhem para que não vá para outra. E já comecem o trabalho agora, com paciência, resignação, sendo exemplo para ele, sendo exemplo daquilo que ele é incapaz de te dar, dê a ele. Quanto mais vibrações negativas, mais prejuízo ele te ofertar, oferta amor a ele. Oferta orações benéficas a ele. Senta na sua cama à noite antes de dormir, para que você não saia do corpo e ele também, e vocês acabem se degladiando no mundo espiritual, que muitas vezes acontece. Sonhei com aquele que me prejudica a noite inteira. A luta simplesmente continuou depois que vocês adormeceram. Simples assim. Sente na cama, mentalize ele. Ore por ele. E peça o bem dele. O medo nosso é pedir o bem dele e ele se fortalecer para ficar mais forte contra nós. Não é isso? Se eu pedir que ele fique bem, ele me prejudica mais. Mais forte ele, meu inimigo mais forte é como se fosse o Super-Homem e o Lex Luthor. Lex Luthor mais forte, ele acaba com o Super-Homem.
Se o meu desafeto ficar mais forte, ele me destrói. Cadê minha fé? Cadê minha confiança em Deus e aquele pedido que eu citei, que deve ser feito a Deus, que também me fortaleça para resolver isso? Para que as coisas comecem a se encaixar dentro da lei una que é de Deus. É difícil você mentalizar e orar para o bem do próximo, mas é necessário. Para que de repente, isso já é comprovado, o poder da oração e o poder do perdão traz benefícios. Se ele não para, isso não é com você. A sua parte é fazer a sua parte sem esperar que ele se prontifique a fazer a dele. Isso não é um problema seu. O importante é fazer a sua parte. Não esquecendo que quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. E de conhecimento nós já estamos cheios há 2000 e quase 18 anos. E temos também os ensinamentos dos Espíritos, que nas obras kardecianas, as obras de Chico Xavier, nos trazem as histórias e relatos de várias situações que envolvem a falta de perdão, a falta de tolerância, criando situações complexas a serem resolvidas, e em muitas situações uma vida só não é o suficiente. É de 2 a 3 encarnações para que se consiga resolver coisas que às vezes começaram por um único ovo lançado que apodreceu. Não foi nem a cartela inteira. E que nós nos recusamos a nos limpar, nos habituando a ter a raiva, a indignação e o ódio contra o outro. O nosso trabalho é simples. E eu vou fazer uma proposta, se você me permite. Tem tempo? Tem um tempinho. É o trabalho dos passes e a oração final, que é a sua. Nós vamos começar a praticar agora uma vibração mental forte, poderosa, auxiliada pela espiritualidade aqui presente. Eu gostaria que vocês pudessem fechar os olhos e mentalizar todos os seus desafetos. Fechem os olhos e mentalizem todas as criaturas que vocês sentiram que os prejudicaram ou que os prejudicam. Todos estão prontos? Vamos pedir a Deus, a Jesus, a Maria, a espiritualidade aqui presente, que possamos neste momento fazer um trabalho único, que uma energia salutar recaia sobre todos aqueles que nos ofenderam ou nos ofendem, que nos machucaram ou nos machucam, que têm prazer em ver o nosso mal. Todos aqueles que realmente estão conosco nesta vida em situações bem complicadas. Muitos que nós amamos e sentimos a ingratidão vinda deles. Mentalizemos o rosto dessa pessoa ou de todas as pessoas, se for mais do que uma. E vamos pedir que a espiritualidade se acerque dessas pessoas nesse exato momento. Que os magnetizem com as melhores energias. Que toquem seus corações. Que eles mudem. Que eles melhorem, se sintam bem. E peçam à espiritualidade que essas mesmas pessoas olhem vocês de forma diferente a partir deste exato momento. Que enxerguem em vocês as virtudes que vocês têm, contanto que vocês enxerguem a virtude que vocês também têm. Que a espiritualidade de luz possa neste momento também não só olhar pelo próximo, mas por vocês mesmos, por nós. E que neste momento nós possamos pedir que os Espíritos se acerquem a nós e nos imantem com as melhores energias, com as benesses do plano maior, para que possamos ofertar a esses desafetos aquilo que não somos capazes ainda. Que os Espíritos trabalhem por nós neste momento, levando a eles
todo o amor que nós ainda não somos capazes de entregar em suas mãos. E o último pedido, que a espiritualidade possa promover em algum momento uma chance de reconciliação nesta vida, ou se não for possível, que se plante alguma semente para que inevitavelmente na próxima vida possam realmente ser os irmãos que Cristo aguarda de cada um de nós. Que assim seja, com a graça de Deus.